Uma gracinha o trabalho desse santuário, né? Incrível. É uma maneira de salvar esses animais mesmo. E vocês veem como eles demoram para se recuperar, né? Porque Exatamente. Você viu, Dani? Já chegou? Você viu, Arthur? Tudo magricelinho. Eles ficam num estresse danado. E a preservação desse senhor, esse trabalho fantástico de dar vida nova para esses animais. Bom, agora nós vamos mudar de assunto, né, Randy? Bom dia. Bom dia, o vocês nosso estão tudo bem? Randy, bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela ocasião. Hoje a gente vai falar de insetos também muito importantes que causam grande prejuízo social e econômico a nós, seres humanos, principalmente numa cidade como São Paulo. A saúde familiar, verdade. né? Não, a economia familiar, a economia de uma grande cidade, de um país também, né? E eu trouxe aqui, inclusive, também, depois a gente vai poder mostrar uma espécie que é brasileira e que hoje... De formiga, uma espécie brasileira, mas que hoje é considerada uma praga muito importante, uma praga exótica nos Estados Unidos. Vem causando grandes prejuízos lá. E eu já ouvi falar que formiga é bom para as vistas. Você acredita? Isso Sabe aí... assim, tipo uma formiguinha dentro do açúcar? Ah, não, come junto, não tem problema não, que é bom para as vistas. Olha, Você acredita? em termos, a gente pode afirmar assim, do não ter problema é uma realidade, né? A gente está íntegra, quer dizer, a gente está com as nossas defesas, todas elas bem postadas, quer dizer, estamos com a saúde em dia. Essa formiguinha que você citou, Dani, ela é a Tapinoma melanocephalon, nome científico. Bem pequenininha, né? Formiguinha doceira, formiguinha do açúcar. Randy, antes de você explicar melhor as espécies das formigas, nós vamos chamar agora, você vai assistir a uma reportagem, vai entender melhor sobre essas pragas urbanas. Não só as formigas, que o Randy já começou a falar, mas também sobre baratas, que também é o assunto hoje do Randy nesta nossa caça às pragas urbanas. Preste atenção. Elas são pequenas, antenadas, e incomodam muita gente. Na categoria das pragas urbanas, duas espécies merecem destaque: as formigas e as baratas. Ambas já ganharam fama de invencíveis, e essa informação não está totalmente errada. As baratas habitam o planeta há mais de 400 milhões de anos e têm a maior capacidade de adaptação do reino animal. Não é à toa que contam 4.000 espécies no mundo. Só no Brasil são mais de 600. As mais comuns são as baratas de esgoto, que vivem até 2 anos e produzem 800 filhotes. A barata de cozinha vive apenas 1 ano e gera 20.000 filhotes. Isso mesmo. A cada barata que você encontrar na sua casa, imagine que mais 20.000 estão por vir. O medo de baratas pode ser explicado não apenas pelo seu aspecto sujo e cascudo, mas elas também podem provocar intoxicação alimentar, infecções, diarreias e outras contaminações. Então, todo cuidado é pouco. Também perigosas e antigas são as formigas. O fóssil mais velho tem 80 milhões de anos. No Brasil são encontradas mais de 12.000 espécies. Verdade seja dita, as formigas sabem mesmo viver em sociedades. Não são todas as espécies que constroem formigueiros, mas as que fazem são como grandes engenheiras. Geralmente subterrâneos, os formigueiros desenvolvem um complexo sistema de túneis e câmeras que servem para o armazenamento de comida, abrigo para a rainha e berçário para as novas larvas. Apesar da utilidade na ajuda ao extermínio de outros insetos daninhos e aerificar o solo, as formigas ganham o título de praga quando invadem casas, jardins e campos de cultivo. Elas podem trazer muitos problemas ao homem, desde o simples incômodo das picadas até complicadas infecções. Por isso, muita atenção! Para exterminar esta praga, melhor mesmo é chamar profissionais treinados antes de pôr em ação invenções caseiras como o sabão em pó. Vai pro hospital. A Ana que tem medo lascado de baratas, de formigas. Você tem medo, Ana? De formiga. De formiga? De formiga? Então a Ana já vai, daqui a pouco a Ana vai conversar com a gente, ela está com um trabalho novo e já vai prestar atenção também nessa história para ver como é que fica livre dessa praga, né, Ana? Randy,
Agora, quantos tipos de formiga nós temos na cidade de São Paulo e baratas também? Já vamos direto ao assunto. Mais de 2.000 espécies. O quê? Mais de 2.000 espécies. Mas assim... De formiga ou barata? De formigas. E barata? É aproximadamente de 600 a 1.000 espécies de baratas. São mutações? Só que... não, na verdade são assim, as espécies consideradas importantes, eu como biólogo e controlador de pragas que sou, nós temos 2 espécies praticamente importantes de baratas, Blatella germânica, que é aquela barata francesinha, barata de cozinha, e a periplaneta americana, que é a barata voadora. Aquela enorme, desse tamanho, né? E no caso das formigas, nós temos 2 principais espécies que têm que ser banidas no nosso habitat, da nossa residência, nas nossas empresas, etc. Quais são? Tapinoma melanocéfalo, uma formiguinha doceira. Tapinoma. Tapinoma. Melanocéfalo. Essa que eu falei, aquela que fica no açúcar. Que tem ela é meio lourinha, meio meio clarinha. né? Que bonitinha. E Paratrechina longicornis, que é uma pretinha parecida com essa que eu trouxe no programa e que também habita nossas cozinhas, nossos ambientes de trabalho. Essa que tá na tela? E ela faz muito Essa mal? que está na tela, essa é a Fire Ant Solenopsis saevissima, é a formiguinha lava-pé, uma formiguinha brasileira. Faz mal? Ela não faz mal nossa, nenhum, mas aliás, a gente não controla esse dela. tipo de formiga no nosso trabalho, a não ser que ela esteja, de fato, infestando o ambiente da cozinha, aí a gente tem que fazer um trabalho de controle. E essa aí? Ó, isso que a gente está vendo, esses branquinhos, são os ovos, né? Por serem insetos coloniais, eu tirei esse ninho do habitat natural dele, então a gente percebe ali que as formigas estão correndo para proteger os ovos com a função e o objetivo de proteger a sua prole. Então, essas formigas, elas têm os seus habitats nas casas, nos prédios, nos parques, nas ruas. Isso. Vivem tranquilamente. Vivem tranquilamente. E vão se proliferando. Vão se proliferando, Arthur. E essa formiga, que é a Solenopsis saevíssima, ela é hoje uma praga exótica muito importante nos Estados Unidos. Por quê? Nossos campos de futebol, quer dizer, nossos campos, nas nossas parques, elas estão em equilíbrio. A sua convivência com o ser humano está em equilíbrio. Porque ali tem movimento de pessoas. Perfeito. Vamos relembrar Darwin, né? Movimento de pessoas, elas, por associação, falaram, não adianta a gente fazer o ninho nosso aqui, porque eles vão vir, vão retirar, a gente vai fazer. Então, eles vão incomodar a gente. Certo. No entanto, nos campos de beisebol, futebol americano, golfe dos Estados Unidos, essa formiguinha foi introduzida e hoje ela causa prejuízo de milhões de dólares porque elas fazem nesses campos não um ninho, mas mais dezenas de ninhos. Que é o famoso formigueiro. Que é o famoso formigueiro satélites com ligação de um de outro, para oferecer rota de fuga para soldados e rainhas. E como o pH do solo é diferenciado do brasileiro, aquilo que eu expliquei em ocasiões passadas, hoje é uma praga vultuosa que traz prejuízo social grande para os americanos. Agora, os prejuízos que a gente tem dentro de casa também acabam sendo imensos, porque você não pode deixar nada. Quando tem formiga em casa, você não pode deixar nada em cima da mesa, em cima da pia, em cima da geladeira, em cima do fogão, do micro-ondas, porque elas invadem banheiro todos também. os lugares. Vai ali onde está pasta de dente, vai onde tem sabonete. Na alimentação mais do que e o problema é que como é que faz? E o problema é que essas formigas que habitam esses locais, formigas são insetos onívoros, ou seja, se alimentam de tudo. Tudo, né? Então ela Não pode. perdoa. A casquinha Não do pão perdoa. que caiu, Essas formiguinhas podem estar se alimentando de um animal em decomposição, de fezes de qualquer outro bicho, e elas vêm e andam no açúcar e tudo mais. Carregam baratas. Carregam, elas cortam as baratas, se alimentam das baratas mortas. Sim, essa linda formiguinha que vai no nosso açucareiro. Muitos pesquisadores, e hoje eu estou em contato com um principal pesquisador do Brasil, e vem na contramão do que a gente encontra na literatura, é que muitos pesquisadores destinam infecções hospitalares também voltadas para essa formiguinha, né? É uma coisa que vem sendo debatida, vem sendo estudada, mas que a gente não pode afirmar com 100% de certeza se é verdade ou não. E existe uma maneira de controlar? Isso, existe. É uma dica que eu dou para o telespectador, é deixar nunca na mão de aventureiros um processo de desinsetização, que é livrar o ambiente dos insetos.
Ah, quer dizer, isso a gente em casa, sem a ajuda do profissional, não consegue fazer. A gente não tem como. A dica que eu posso dar para o telespectador, no caso de um formigueiro estar, por exemplo, intruso no local, por exemplo, no quintal, é uma dica que eu posso dar para o telespectador. No caso da Solenopsis saevissima, que é essa formiguinha que está mostrando no vídeo agora, é simplesmente o seguinte... Bem nervosa ela, hein? Não, ela é inclusive venenosa, viu, Arthur? E se a gente colocar o dedo ou a mão ali, a mão vai sair bastante inchada e dependendo do número de picadas, essa pessoa pode vir apresentar um choque anafilático, alguma coisa desse tipo. Pode até morrer. Então, quem tem a casa invadida, infestada por formigas, o melhor caminho é chamar um profissional. Profissional, biólogo, sempre vamos chamar um biólogo para estar acessando esse local, para dar o projeto de controle, para apresentar a efetividade do controle contra a ação das formigas. Lembrando, viu, que lembra que o Randy deu dicas de cupins, de pombos, enfim, um monte de coisa. A da formiga de hoje está no nosso portal, que é www.redetv.com.br/Manhã Maior. Dicas para... Dá para assistir, eles estão lá. Tem um outro fato que nas minhas viagens, até essa matéria que eu fiz também sobre culinárias exóticas que tem na Tailândia, que está no nosso portal também, sobre pessoas que comem baratas, que comem insetos na Tailândia e na China. Isso é tradição. Como é que é isso? E é umas baratas enormes. São mais limpinhas elas? Não comem, se come escorpião, mas as baratas é um prato que é uma degustação muito grande que existe na Tailândia, no Camboja, no Laos. Não é que possível é isso? que não faz É rico em proteína? E, por exemplo, na Índia também, Arthur, os ratos novérgicos, a ratazana de esgoto, também é um animal sagrado. Mas as baratas, é como aqui no Brasil, você andando pelas ruas ou em um local de festas, você tem o pipoqueiro, tem o cara que faz o milho cozido, mas tem as baratas, é incrível. O que é isso? Como é que as pessoas têm essa manha de comer barata? É um costume milenar. Né? E por que não vai causar nenhum tipo de prejuízo à saúde das pessoas que se alimentam dessas baratas? Porque primeiro elas são fritas, então elas passam por um processo de fritura intenso, muito bem fritas. Não só baratas, como escorpiões, gafanhotos, etc. Gafanhotos no México, né? Então, nesse sentido, quer dizer, você estaria livre da ação de qualquer bactéria, qualquer agente nocivo. A sua saúde é porque passou pelo processo de fritura. Agora, uma dica que eu dou também para a gente controlar a população de barata na nossa residência, em cozinhas industriais, é o fato de que muitas vezes não é nem necessário a gente utilizar inseticida. Por quê? Porque as baratas são súgaro-lambedoras. Então não adianta. Como? Súgaro-lambedoras. Elas sugam e lambem, elas se alimentam lambendo e sugando os alimentos. Putz, isso é nome de banda de rock and roll, hein? É verdade. Bom nome. Como que é o nome mesmo? Elas são súgaro-lambedoras. Então, essas baratas, não adianta a gente ter um ambiente totalmente com gordura nas paredes, nos azulejos, e ir lá e colocar um inseticida sem nenhum critério. Os meus clientes já estão acostumados, quando a gente pega um serviço grande, eu sou chato mesmo, eu sou praticamente um agente da vigilância sanitária, então eu vou olhar a cozinha. E esses aparelhos que você coloca na tomada, que diz que espanta qualquer barata, qualquer formiga. Inseto. É eficiente? Isso não é eficiente, não Como resolve, assim, Randy? porque isso daí é pontual. Geralmente, quando a gente tem uma infestação de barata, essa infestação ela é muito maior do que aquele ponto que a gente está colocando, essa isca, por exemplo. Então, a gente tem que fazer um processo de desinsetização para abordar todas as áreas factíveis de infestação. Ô, Randy, e tem uma história também, os argentinos estão amedrontadíssimos, até porque é uma praga mesmo, algumas formigas que estão fazendo um caminho gigantesco, no subsolo né? mesmo, No subterrâneo das residências. E tomando conta do mundo. Que história é essa? Essa é a formiga bulldog, é isso? E a formiga bulldog é uma formiga australiana que tem também uma picada muito dolorosa. Bulldog, já diz o nome. Elas não fazem ninhos na terra, elas fazem ninhos de pedra. Nossa, e devido à escassez do ambiente onde elas sobrevivem, dela. elas estão fazendo seus ninhos embaixo das residências, Mas como no caso da Argentina. E o problema é que a picada picada dela é muito forte. Então é muito dolorida. Se a pessoa não estiver preparada, ela pode vir a morrer com apenas uma picada dessa formiga bulldog. Essa que estava passando no vídeo? Não, essa é a Solenopsis saevissima, uma formiguinha brasileira. Essa tá ali, amigo. Que a gente trouxe aqui, no aquário hoje para poder mostrar. E de que é aquela mão ali? Então, aquela ali com certeza não é uma formiguinha venenosa como essa que eu trouxe, não é uma formiguinha de fogo, né? E por isso que a pessoa está conseguindo
com a mão ali, praticamente sem tomar nenhuma picada, coisa que eu não aconselho a ser feito nesse exemplar que eu trouxe, porque de fato vai ter um prejuízo social, que é o prejuízo das picadas, né? Ô, Randy, tipo uma formiga dessas, o formigueiro, a casa-mata, onde que elas vivem, o habitat, são quantos milhões de formigas? Como no caso dos cupins, nós podemos colocar aí, são milhões de indivíduos, de 5 mil, dependendo do tamanho do formigueiro, a gente tem um número muito grande de indivíduos. Então, as formigas e as baratas são habitantes muito antigos do planeta Terra. Isso. Eu sei que tem fósseis de formigas que datam de 70, 80 milhões de anos, é isso? E se a gente voltar um pouco atrás, né, a questão, Arthur, se a gente analisar aqui, 2 fatores ficaram propícios aos insetos terem hoje. Hoje os insetos são a classe de animais mais bem-sucedidas na face da Terra. Certo. Até mais do que o ser humano, até mais do que os roedores. Mais que o tubarão também, mais que é um todos. que está presente. Mais que todos. Tá em todos Se os hoje O lugares, jacaré né? também, né? Todos Os os crocodilos. insetos, a partir do momento que os insetos adquiriram o poder de voar, 2 condições ficaram favoráveis a esse sucesso apresentado ao decorrer dos anos. Em primeiro lugar, fuga de predador. Segundo lugar, chegada ao alimento. Então, os insetos, nós temos dados, como você muito bem citou, de pulgas do tempo dos dinossauros, Nossa. formigas que sobreviviam, baratas que sobreviviam desde aquela época. Os dinossauros há 12 mil anos atrás não sobreviveram. Pois é. Tá aí, as formigas e baratas de outros insetos estão aí, né? E todo mundo sabe, quer dizer, é uma informação comum. Se nós tivermos uma guerra atômica, as baratas suportam níveis de radiação muito mais do que o próprio ser humano. Exatamente. Então elas vão ficar vivas e efetivas na vida delas sem serem afetadas. Então, uma coisa que vale muito... E outro dado também interessante de eu citar. Nos Estados Unidos, e eu não tenho esse dado, como eu já disse, tudo que eu falo é baseado em trabalhos que a gente tem acesso. O nível de bronquite asmática adquirida pela população, a gente tem, por ordem, um nível de 40% a 45% dos casos de bronquite são transmitidas através da periplaneta americana. Já que a gente sabe que no corpo dessas baratas nós temos inúmeras bactérias patogênicas que causam até lepra, etc. Né? São doenças gravíssimas. Então, por isso eu aconselho a gente nunca poder estar entrando em contato com essas baratas de esgoto, principalmente, porque são vetores de doenças muito graves para nós, seres humanos, né? Eu quero agradecer demais a presença do Randy. Muito porque bom sempre, mesmo. Grande, Randy. É sempre esclarecedor. Parabéns. A participação do Randy aqui sempre ajuda a gente a tentar se livrar dessas pragas urbanas que realmente nos atormentam. Randy, deixe seu contato, por favor. Bom, a minha empresa é a Biópolis, Centro de Controle de Pragas Urbanas. A gente está sediado e graduado no CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnológicas. O telefone é o 11 3039 8402. O site é o biopolis.com.br. E os e-mails é o saque@biopolis.com.br e biopolis@biopolis.com.br.